Pessoal, tudo bem? Nós somos a equipe A da matéria de desenho do objeto B, do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas. Iremos apresentar hoje sobre a técnica corte a jato d'água, mas primeiramente iremos apresentar o que é o corte mecanizado. O corte mecanizado é um sistema de coordenadas para cortar peças em alta precisão. O seu manuseio necessita de um técnico para que auxilie o processo do começo ao fim. Mesmo utilizando determinados comandos através de plataformas digitais, o técnico é encarregado de comandar e conduzir a posição da peça em desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é a técnica corte a jato d'água. É um jato d'água altamente preciso com tipicamente 0,5 milímetros de espessura, que é expelido de um bocal e uma pressão de 20.000 a 55.000 libras por polegada quadrada. Se adicionado um abrasivo, tal como granalhas, o jato da água será capaz de cortar materiais mais resistentes. Como vemos no detalhamento na foto ao lado da máquina, conseguimos ver a entrada da água sob alta pressão e também a entrada do abrasivo, que juntos conseguem cortar materiais mais resistentes. Para que serve esse corte? Ele é um jato da água que produz um corte muito preciso se utilizando apenas de água. Mas como falei, também podemos deixar ele mais potente. Ele corta materiais como se fosse um plotter e também corta formas muito precisas e intricadas. Em relação ao custo na utilização da técnica, é importante ressaltar que não possui ferramentas específicas para cada tipo de peça a ser produzida. Com isso, são realizados desenhos diretamente em softwares digitais, por exemplo, o AutoCAD, e por consequência, os custos de equipamento, configuração e manutenção são baixos, viabilizando um menor custo unitário. O uso da técnica pode ser feito de maneira agrupada, de forma com que dinamize a produção e que não haja perca de material. Para isso, o software é fundamental e necessário, facilitando na produção e na economia de material. Dessa maneira, maximiza a área de chapa que é usada. Para a técnica de fabricação, o arquiteto deve realizar um projeto em algum dos programas como o AutoCAD ou então desenhar à mão, detalhando a peça e onde vai passar o corte, para assim ser passado para um operador que vai executar a técnica. São vários materiais que podem ser usados, tanto o vidro como o aço, a madeira, o plástico, a cerâmica, rocha e até mesmo o papel. Só tem a exceção de materiais que têm propensão a absorver a água. Esse método também é usado hoje em dia para cortar comidas, como sanduíche. Bom, os benefícios do corte a jato é que ele possui custo relativamente baixo do equipamento em relação aos outros, é versátil, corta materiais de diversos tipos e espessuras, redução de segundas operações de acabamento, trabalha com chapas empilhadas, possui manutenção e manuseio fácil, possui jato de 0,1 milímetros, apresenta consumo baixo de energia, pois não é necessário calor, consequentemente não há emissão de gases, fumaças ou toxinas durante o corte. O tempo do operador necessário para o corte é de apenas 10%, não necessita troca de ferramentas de corte quando há alternância de material. Apesar de ser uma técnica que possui o uso da água, o método reutiliza toda essa água no processo, fazendo com que seja um circuito fechado. Com isso, reduz o consumo de água e outros recursos. Oferece uma gama alta de possibilidades em questão de materiais, podendo usar o vidro, aço, madeira, plástico, cerâmica, rochas e mármores. E as limitações são que no corte de materiais mais duros ele consome abrasivos, possui velocidade menor de corte para espessuras até 6 milímetros em relação ao corte a laser ou plasma. Em cortes específicos que possuem uma espessura maior, o jato pode sair do curso à medida em que é escavada a profundidade do material.
e é necessário que o material tenha propensão de não absorver água durante o processo.